Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas e meus queridos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam casamento cristão. Bom, gente, eu decidi fazer esse vídeo de hoje com esse tema em específico, baseado em coisas que eu tenho visto, em situações que eu tenho visto acerca de aconselhamento, principalmente vindo de cristãos. Principalmente não, né? O vídeo é baseado nos aconselhamentos vindo de cristãos, porque é eles que devem dar testemunho, é eles quem devem dar as orientações baseadas na palavra de Deus, né? E não o contrário. Sendo que o que eu tenho visto acerca de pessoas que chegam até a mim, ou acerca de, às vezes, comentários em postagens da internet, até mesmo em vídeos sobre restauração de casamento, o que deve ou o que não deve fazer. O que eu tenho visto são conselhos totalmente distorcidos, são conselhos que, ao invés de levar a pessoa a buscar a restauração do casamento, levam essas pessoas a desistirem, levam essas pessoas a não terem mais fé, não terem mais esperança, ou em alguns casos levam até essas pessoas a pecarem, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebo relatos de pessoas que chegam até mim e elas me contam que elas foram pedir conselho a um líder cristão. Às vezes já teve mulheres que me falaram que foi buscar ajuda a líder dela do Casados para Sempre, da igreja dela, né, onde ela fez o curso Casados para Sempre. E hoje a situação dessa mulher é que o marido já saiu de casa, o marido já tem outra pessoa, e às vezes a orientação dessa líder, às vezes não, o que aconteceu foi que a orientação dessa líder foi que ela pode se divorciar, ou que ela até deve se divorciar, porque, segundo a Bíblia, ela tem respaldo para isso. Segundo a Bíblia, ela é livre. Bom, eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque esse é um assunto um tanto polêmico, mas eu tenho a minha opinião formada a respeito desse assunto. Mas eu não vou entrar em mérito desse mérito ali do que Jesus fala acerca do divórcio e novo casamento, em Mateus 19, porque não é o tema do vídeo. O tema do vídeo é outro. Bom, o que eu tenho visto aqui é que pessoas, né, me procuram e falam que a líder dela, o líder dela orientou isso, orientou para ela desistir, orientou que ela é livre, que Deus quer a felicidade, em alguns casos até pecar, até atitudes pecaminosas. Como assim? Eu já vi casos de pessoas que chegaram até mim e falou que a pessoa, que a líder dela, uma pessoa cristã, não necessariamente uma líder, não necessariamente uma pessoa que tem uma liderança cristã, mas é uma pessoa cristã. E pessoas cristãs deveriam dar conselhos respaldados na Bíblia, né? Não conselhos que contradizem a palavra de Deus, não conselhos que levam a pessoa ao pecado. Eu já vi conselhos de que a pessoa deve fazer ciúme no outro, de que a pessoa deve, se o outro está te rejeitando, que a pessoa deve pagar com a mesma moeda. Não usou o termo pagar com a mesma moeda, mas orientou a fazer a mesma coisa. Orientou a pessoa a deixar o cônjuge no vácuo, se o cônjuge procurar via WhatsApp para perguntar alguma coisa, para falar alguma coisa. Eu já vi conselhos para desistir mesmo do casamento, desistir de buscar, para ela ser feliz com outra pessoa. Eu já vi conselhos de pessoas até tentando oferecer outras pessoas, até tentando fazer com que essas pessoas queiram conhecer outras pessoas de dentro da igreja, porque elas têm direito a ser feliz. O marido dela já está com outra pessoa e ela tem direito a ser feliz, e tem uma pessoa ali solteira na igreja e meio que na tentativa de fazer ali um encontro entre eles para eles poderem se acertarem, né? Se conhecerem, talvez via ter até um casamento, né? Eu já vi conselhos assim bem absurdos e eu gostaria de chamar a sua atenção. Você que está buscando a restauração do seu casamento, você precisa estar focado, você precisa conhecer o que a palavra de Deus fala a esse respeito, né? Se você quer buscar a restauração do seu casamento, se você está lutando, você deve colocar a sua mente no que a palavra de Deus fala. É claro que vão vir conselhos assim, dos mais absurdos possíveis, isso até de cristãos. Eu não tô aqui nem dizendo de pessoas do mundo, gente. Eu estou me referindo a pessoas que você confia, a pessoas próximas, às vezes um familiar cristão, um líder cristão ou até um pastor. Né? Estou falando que você precisa tomar muito cuidado, porque tem alguns tipos de conselho também que não parecem maus. Exemplo, eu não estou me referindo aqui a conselhos
diretamente para você desistir, que alguém te dá esse conselho para você desistir do seu casamento, nem nada do tipo, não. Eu estou falando, tem alguns conselhos que não parecem ser tão ruins, né? Por exemplo, a pessoa está buscando ali a restauração do casamento e o marido, ele está se aproximando, está se reaproximando, às vezes vai na casa da pessoa e alguém dá o conselho que a pessoa deve se fazer de difícil, por exemplo, né? Ah, você deve se fazer de difícil, não seja tão fácil. Ele tem que ver o que está perdendo, porque a pessoa muito fácil, eles não dão valor, seja um pouquinho mais difícil. Gente, esse tipo de conselho é para alguém, é para um adolescente ali que tá querendo um namoradinho, é para adolescente que tá querendo fazer um joguinho de sedução com um namoradinho, usando alguma técnicazinha ali para um ficante. Esse tipo de conselho não é para uma mulher casada e madura que está buscando se reconciliar com o marido. O que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus é bem clara quando ela fala, está lá em 1 Coríntios 7,10. Aos casados, digo, não eu, mas o Senhor. Paulo está falando isso. Paulo está falando, aos casados, digo, não eu, mas o Senhor. Que a mulher não se separe do seu marido. Caso se separe, fique sem casar ou se reconcilie com o marido. Aqui eu quero destacar essa palavra, se reconcilie. Gente, a palavra de Deus é bem clara. Se você está separado, você deve buscar reconciliação, né? Então, você ficar fazendo esses joguinhos, o marido procura, o marido está se reaproximando, né? Você percebe que o seu marido está mais atento a você, não está tão frio igual antigamente, está buscando se reaproximar. Você vai ficar fazendo esses joguinhos, né, entre aspas, de sedução, ficar se fazendo de difícil, né, ou não dá tanto a entender que você está buscando restauração do seu casamento. Ah, fulana me orientou a isso, a líder me orientou a me fazer de difícil, a deixar ele achar que me perdeu, porque só assim ele vai dar valor. Sendo que esse tipo de técnica, de joguinho, é algo imaturo, é algo que você deve usar no mundo, no relacionamento, que não é um relacionamento tão sério como é um casamento. Você que está buscando restaurar o seu casamento, você precisa ter atitudes sábias e maduras. E não ficar com esses jogos imaturos de criança, gente. Isso não condiz com uma mulher sábia. A mesma coisa eu falo para os homens, mas aqui eu acho mais fácil esse tipo de situação acontecer com as mulheres, né? Mas também tem homens, às vezes, né, que estão buscando a restauração do casamento, as esposas procuram para alguma coisa, aí eles meio que se fazem de difícil. Eu ainda não atendi nenhum caso assim, porque eu atendo somente mulheres, mas eu sei que existem essas situações, né? Então, pessoas estão tendo conselhos totalmente errados, que às vezes podem colocar tudo a perder, principalmente no que se diz na parte da reaproximação. Né? Você está se reaproximando do seu cônjuge estava frio com você, mas de repente está se reaproximando. Aí você recebe aquele conselho de que você não deve ser tão fácil, de que você não deve receber o seu cônjuge em casa. Gente, eu já recebi esse tipo de conselho quando estava separada do meu marido. O meu marido, de vez em quando, vinha na minha casa. E eu já recebi esse tipo de conselho, que era para não receber o meu marido, né? Porque eu não sei exatamente qual era o motivo que a pessoa me aconselhou a isso, né? Mas eu acredito que era nesse sentido mesmo, né? De ver o que ele perdeu, de não ser tão fácil assim, né? Então eu já recebi conselhos que era para não receber o meu marido, que era para eu trocar a fechadura do meu portão, para ele não entrar mais, que é para não dar tanta atenção para o meu marido. Eu já recebi esse tipo de conselho. A sorte que eu era madura, que eu estava madura o suficiente para não acatar esse tipo de conselho. Eu sabia muito bem onde eu queria chegar, eu sabia como, eu já estava me posicionada espiritualmente, eu já estava posicionada de uma forma assim, mais assertiva na luta pela restauração do meu casamento. Então eu não acatei esse tipo de conselho, mas eu recebi conselhos errados, né? É porque eu não sou de ficar falando, mas eu já recebi, graças a Deus, não foram muitos, mas eu já recebi alguns conselhos errados na busca da restauração do meu casamento. A pessoa não disse diretamente, para de lutar. Não dizia diretamente, mas queria me influenciar a fazer algumas coisas que eu sabia que poderia até acabar de vez com as chances, né? Eu atrasar mais ainda a restauração do meu casamento se eu tomasse essas atitudes. A palavra de Deus, gente, não fala sobre isso, né? Pensa comigo, você imagina o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo,
falava muito sobre casamento. Depois de Jesus, foi o apóstolo Paulo que falou mais sobre casamento na Bíblia. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo dando esse tipo de conselho para você? Você que busca a restauração do seu casamento, se faça de difícil. Claro que ele não ia falar com esses termos que nós usamos hoje, mas com os termos da época. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo, Pedro também, que falava sobre casamento, ou até o próprio Jesus? Você consegue imaginar eles falando dessa forma? Muito pelo contrário, Jesus fala que é para a gente dar outra face para o nosso inimigo, que a gente é amar o nosso próximo, que a gente é amar o nosso inimigo, que é se o nosso inimigo nos fizer mal, é para a gente não pagar com a mesma moeda, né? É para a gente amar. Então imagine Jesus dando esse conselho totalmente distorcido sobre os nossos cônjuges, que são uma só carne com a gente. Eu não consigo imaginar isso, gente. Eu não consigo imaginar o apóstolo Paulo, Jesus, dizendo que é para você fazer joguinhos dentro do seu casamento. Gente, é totalmente contrário, é totalmente contrário. Se você está sofrendo rejeição, que na totalidade dos casos, quem busca a restauração do casamento está passando por essa situação, sofrendo rejeição, sofrendo repúdio, sofrendo desprezo, né? O outro já disse que não quer mais, o outro já disse que não ama mais. Se você está passando por essa situação, a melhor tática, a melhor estratégia é você fazer a mesma coisa. Você vai revidar o egoísmo dele com o egoísmo também. Você vai dar mais egoísmo, vão ser os dois egoístas. Um vai estar te fazendo mal, você vai dar o troco, vai fazer mais mal ainda. É assim que você acha que vai restaurar o seu casamento? Então, muito cuidado com esse tipo de conselho. Alguns conselhos parecem até sábios, parecem até ser conselhos sensatos. Parece alguma técnica, né? Que é ali que você vai usar, que você vai atrair a pessoa mais rápido, mas são conselhos totalmente antibíblicos, né? Então, se o seu cônjuge hoje está te desprezando, está te rejeitando, não é pagando com a mesma moeda, não é dando troco, não é se fazendo de difícil, não é causando ciúmes. Ciúmes, gente, olha que absurdo, gente. Eu já vi esse conselho, eu já vi no meu direct a pessoa falando que aconselharam ela a fazer ciúme no marido, o marido estava fora de casa, né? Aconselharam essa pessoa a fazer ciúme, gente. Gente, isso é totalmente antibíblico, isso é contraditório que a palavra de Deus fala. Como é que você vai ficar fazendo ciúme? Você vai fingir que está se interessando por uma outra pessoa? Como assim, gente? Nós estamos falando de um casamento, algo santo. Você vai ter um comportamento que meio que está demonstrando um comportamento adúltero. Gente, isso não existe. Isso não é um conselho de uma pessoa cristã. Isso não é uma prática para você que está buscando pela restauração do seu casamento. Isso não é uma prática que condiz com uma mulher cristã, que condiz com um homem cristão também, caso você seja homem, está lutando pela volta da sua esposa. Então você precisa ter muito cuidado com os conselhos que você recebe. Alguns são de líderes, gente, até de pastores, né? Casos assim que a pessoa aconselha mesmo, adverte que você deve desistir de buscar pelo seu casamento, porque o outro já está vivendo com outra pessoa, já está com outra pessoa e Deus respalda. E Jesus respalda você a desistir, a você seguir a sua vida. São conselhos assim que tem alguns que me deixam muito triste, gente, muito triste, porque assim, eu percebo que a liderança cristã não está preparada para ajudar pessoas com esse nível, né? Nesse nível de situação, que é a restauração de um casamento. Deveriam estar preparadas, deveriam ser pessoas que estivessem preparadas para aconselhar de forma bíblica e da forma mais correta possível alguém quando fosse procurar uma ajuda, mas elas distorcem a palavra, elas aconselham coisas algumas totalmente pecaminosas, que levam a pessoa ao pecado, né? Às vezes até ao pecado do adultério. Eu vejo assim situações que eu fico muito triste, chocada, o nível de conselhos que as pessoas estão recebendo dos cristãos, de liderança. Eu fico muito triste, às vezes não é nem de ímpio, porque eu já vi casos do ímpio aconselhar de uma forma mais bíblica até do que muitos cristãos. Eu já vi casos, gente. Então você que está buscando a restauração do seu casamento, você precisa ter muito cuidado com o conselho que você vai receber. Por mais sensato que possa parecer esse conselho, você precisa confrontar com os ensinamentos bíblicos. Você precisa pegar esse conselho e se perguntar: nossa, mas isso está contradizendo a palavra de Deus ou está afirmando a palavra de Deus? Se o conselho está contradizendo o que a palavra de Deus fala, que é fazer ciúme,
quer querer seguir a sua vida, quer querer arranjar outra pessoa, quer pagar com a mesma moeda, quer desprezar. Você precisa sair fora. Você não siga esses conselhos, gente. Por favor, porque você pode colocar a chance da restauração do seu casamento por água abaixo. Você pode atrasar mais ainda a restauração do seu casamento. Tá bom? Então essa é a mensagem que eu venho passar para você hoje. Se você acha que esse vídeo é um vídeo importante para você compartilhar com outras pessoas, você compartilhe, você dê um like nesse vídeo, você comente, você se inscreva no nosso canal. Até a próxima, um beijo, tchau!